Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 13. Eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 21, que diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada, que ela possa nos transformar, nos lavar, nos moldar para que nós sejamos, meu Deus, cada dia mais ligados a Ti, cada dia mais, meu Deus, certos daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu oro pedindo que hoje, Pai, nós possamos tomar uma decisão de abraçar o Senhor, de viver cada dia mais perto de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje a gente vai falar sobre Judas como esse que foi o traidor indicado, e a pergunta que eu faço é: quem ou o que você abraça? O que você decide abraçar? E eu faço essa pergunta porque Deus nos dá a grandeza da sua graça todos os dias, Ele derrama da sua misericórdia, Ele se faz acessível até nós. E nós vemos isso dia após dia, quando nós acordamos, quando nós olhamos para o céu, para a grandeza da criação. Lá no Salmo 19, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso significa que nós estamos cercados por essa graça, por esse amor, por esse favor glorioso de Deus, mas muitas vezes nós podemos rejeitar esse amor, rejeitar essa graça e abraçar aquilo que não deveríamos abraçar o orgulho, a cobiça, a maldade e nos deixar levar pelo mal e aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E isso foi o que aconteceu com Judas. E eu quero ilustrar isso lembrando de um filme, uma saga que é um dos maiores sucessos do cinema, que é Star Wars. Nós sabemos que o vilão aí mais lembrado da cultura pop talvez seja Darth Vader, mas na primeira trilogia que conta a história de como ele veio se tornar esse vilão, começa com um potencial herói que é Anakin Skywalker. Ele está no lado bom da força, ele está ali sendo um Jedi, treinado como um Jedi, mas em determinado momento ele vê a sua esposa grávida, tendo sérias complicações e a ponto de morrer. Então ele vê aquela tristeza, aquela angústia, aquele sentimento, e ele decide se voltar para o lado mal da força. Ele se volta para as trevas, ele abraça o sofrimento, ele abraça a maldade na tentativa de salvar aquilo que ele estava idolatrando, a sua esposa. E aí, a partir disso, a gente vê toda a construção desse potencial herói se tornando um vilão e se tornando Darth Vader. E o que isso tem a ver com Judas? Judas, ele estava vivendo com Cristo, ele estava desfrutando do amor de Jesus, ele presenciou a graça, ele estava ao lado do Deus encarnado, o Verbo vivo estava ali junto com Judas e ele decidiu o caminho da escuridão, o caminho das trevas, e a gente vai ver esse homem que abraçou
o mal, mas hoje o nosso convite é para que a gente abrace a Jesus Cristo como João fez, e a gente vai analisar isso. A gente precisa contextualizar esse capítulo 13, então só para nós nos situarmos, a gente está no momento onde os discípulos estão reunidos para a celebração da Páscoa. Nós vimos nas duas mensagens anteriores que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele trouxe aplicações práticas para aquilo que esse gesto de lavar os pés, para que os seus discípulos manifestassem esse mesmo espírito humilde e servo amoroso de Cristo. Mas já no final dessa última sessão que nós vimos, Jesus começa a falar sobre o traidor. Ele começa a anunciar que viria um traidor, ele começa a alertar os seus discípulos que aconteceria uma traição. Mas até aquele momento Jesus não tinha sido específico sobre qual seria o contexto da traição, e também não nos parece no texto que os discípulos estavam muito preocupados, porque eles estavam cientes de quem era Jesus, eles já tinham visto Jesus acalmar a tempestade, eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas, eles tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, eles viram um cego de nascença ser curado. Então, talvez na mente deles não caberia a hipótese de que Jesus seria traído, ou que Jesus passaria por um sofrimento, porque eles estavam ao lado do Rei dos Reis. Mas agora no versículo 21, nós vemos um cenário diferente. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Ou seja, agora os discípulos eles estão presenciando Jesus angustiado em seu espírito. E essa palavra que fala sobre a angústia, ela expressa uma inquietação espiritual, um medo. É a mesma palavra usada para a reação dos discípulos quando eles viram Jesus andando sobre as águas, ou quando Zacarias sentiu medo ao ver o anjo ali no templo, e que traz essa ideia de angústia, de tristeza, de inquietação espiritual. É o mesmo sentimento que Jesus também sentiu quando estava diante da tumba de Lázaro morto. E isso significa, queridos, que Jesus estava expressando a parte da sua humanidade. Jesus, verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem quando veio a esse mundo. Então, ele está ali expressando a sua humanidade. E Jesus foi muito categórico. Agora ele não é mais... ele é mais específico naquilo que ele fala sobre a traição. Então ele diz, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ou seja, se antes aquele traidor que Jesus estava mencionando, ele podia estar entre o rol de todos os discípulos que Jesus tinha, que não se resumia apenas aos 12, agora Jesus é mais específico, ele fala, é dentro desse ambiente fechado, desses 12 apóstolos meus, que haverá um traidor. E essa é uma expressão de grande aflição do nosso Cristo. Ele estava angustiado de espírito porque era alguém que estava no ambiente mais íntimo do seu ministério, era alguém que estava entre os 12. Então, essa angústia vem pela humanidade de Cristo, porque ele estava diante de um amor não correspondido de Judas. Ele estava diante da ingratidão de Judas. Você consegue imaginar Jesus dedicando tempo, dedicando amor, dedicando instrução, conselho, ensinando, e aquela pessoa arquitetando o mal contra alguém que você amou e amou intensamente? Mas também a angústia, ela vem através da presença maligna. A gente sabe, e no decorrer nós vamos ver que houve uma manifestação maligna, uma presença maligna de Satanás, e essa angústia vinha porque ele sabia que essa traição o levaria para a cruz do Calvário. E no versículo 22, a gente vê agora os discípulos desorientados. Eles olham uns para os outros e eles não sabem a quem Jesus estava se referindo. E nós vemos em outro evangelho, no evangelho de Marcos, que cada um perguntou para Jesus, sou eu mesmo, Senhor? Sou eu que vou te trair? Porque eles estavam
desorientados a respeito daquilo que aconteceria, porque eles estavam diante desse solucionador de problemas, como eu havia falado, Deus que resolveu todos os problemas, que enfrentou a morte e venceu, que enfrentou a doença e venceu, que quebrou as leis da física, da natureza, andando sobre as águas, mas agora eles estão vendo esse Cristo angustiado e eles estão desorientados. Uai, de onde que virá essa traição? Quem é esse traidor? Mas o mais interessante é a gente destacar aqui a hipocrisia de Judas, porque se todos os discípulos se olharam e manifestaram uma reação de espanto, Judas também, hipocritamente, estava ali encenando esse espanto, porque a gente percebe que ele também passou despercebido dos outros discípulos. E olha que interessante a gente pensar, queridos. Jesus amou a Judas como todos os seus outros apóstolos. Por quê? Porque não foram só os pés dos 11 que foram lavados. O pé de Judas também foi lavado. Ele também recebeu desse amor, desse favor, mas agora ele está numa manifestação hipócrita, dizendo: quem é, Senhor? Encenando ali um espanto em relação à traição. E nos versículos 23 a 25 a gente vê agora a imagem de João. João, ele estava conchegado a Jesus, um de seus discípulos, a quem ele amava. Queridos, a gente precisa tirar da nossa mente a imagem da tela pintada por Leonardo da Vinci, onde a gente vê Jesus sentado e os apóstolos também sentados em cadeiras e numa mesa alta, e a gente precisa criar a imagem da ideia do primeiro século. No primeiro século, a refeição ela era feita numa mesa baixa, as pessoas se sentavam no chão e elas iam como se escorando umas nas outras. Então, aqui a gente tem a informação que João estava conchegado a Jesus, ou seja, Jesus estava ao lado de João, ou melhor, João ao lado de Jesus, e a gente sabe que, provavelmente pelos estudiosos, que João estava à direita de Jesus. Então ele estava ao lado de Jesus, à direita de Jesus Cristo, e Simão Pedro, que estava em um outro lugar, provavelmente mais distante de João, porque ele precisa fazer um sinal, e ele fala assim, como se cochichando: pergunta quem é o traidor, pergunta quem é quem Jesus está falando. E agora a gente vê a imagem de João reclinando-se sobre o peito de Jesus e perguntando: Senhor, quem é? Então, se João estava à direita de Jesus, ao lado de Cristo, era muito fácil ele fazer assim, inclinar a cabeça no peito e dizer: Senhor, quem é? E aqui eu preciso fazer uma análise um pouco mais profunda do que isso significa. A gente vê Judas num caminho de abraçar a maldade, de abraçar as trevas, mas de outro lado, queridos, a gente tem a expressão de João aqui, abraçando Jesus Cristo, ou melhor, se inclinando no peito de Jesus. Por que isso é tão precioso? Isso é precioso, queridos, porque lá em João, no capítulo 1, a gente vê que Cristo está junto ao Pai, ou em outras versões, no seio do Pai. Então, da mesma forma que Jesus Cristo está reclinado sobre o Pai, junto ao Pai, no seio do Pai, a gente tem a expressão de João, reclinado sobre o peito de Jesus Cristo. E por que João, queridos? Apesar de não ser mencionado o nome dele, de ser dito apenas que ele era aquele a quem Jesus amava. Isso porque a grande maioria dos teólogos vai concordar que quando um autor de um livro está escrevendo uma narrativa, ele prefere omitir aquilo que diz respeito ao seu nome. Então ele omite o seu nome e ele diz de outra forma que era ele ali naquele relato. Então João, muito provavelmente, esse aquele a quem Jesus amava. Então a grande maioria concorda e certamente é João, porque a gente vai eliminando também entre os 12, era João. E aqui eu quero também te fazer entender
que João não está sendo alguém soberbo ao dizer, olha, eu era o mais amado, eu era aquele a quem Jesus amava. Não, na verdade essa é uma expressão de humildade. Humildade porque ele reconhece que o Verbo vivo o amava, ele reconhece o amor de Jesus Cristo sobre a sua vida. E talvez seja isso o que Judas não reconheceu. Talvez Judas não reconheceu, ou melhor, certamente ele não reconheceu que Jesus o amava. E enquanto nós temos João à direita, inclinando a sua cabeça e agora perguntando para Jesus quem é, nós vamos ver que muito provavelmente, os estudiosos também dizem, Judas estava à esquerda de Jesus. Enquanto um abraça Cristo, o outro abraça as trevas. Então, João reclinou e perguntou, Senhor, quem é? E agora, no versículo 26, Jesus responde e nós vamos entender que Jesus respondeu para João de uma forma íntima, ou seja, ele sussurrou para João, os outros discípulos não ouviram a informação e ele disse para João o seguinte, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Queridos, o que era o pão molhado? Para você entender. O pão molhado era um pedaço de pão não levedado que ele era mergulhado numa mistura que tinha ervas amargas, vinagre, sal, tâmaras esmagadas, figo e uvas passas. Então, era uma mistura que você molhava esse pão e você entregava para alguém. Mas qual é o grande significado dessa ação de Cristo? O grande significado é que era um sinal de grande honra, um anfitrião de uma celebração, entregar o pedaço de pão molhado para alguém. Era o sinal de uma honra muito elevada receber de um anfitrião esse pão molhado. E quem recebe esse pedaço de pão? Judas. Queridos, Jesus ele estava como se demonstrando mais uma vez, Judas, eu te amo. Judas, eu me importo contigo. E por que a gente entende que muito provavelmente Judas estava à esquerda de Cristo? Porque pense que estavam todos os 12, um ao lado do outro, e que seria muito difícil Jesus entregar o pedaço de pão para alguém que estivesse mais distante dele. Então, se João estava aqui à sua direita, Judas provavelmente estava aqui à sua esquerda, e Jesus molha esse pedaço de pão e fala, é para você, Judas, que eu estou te dando esse pedaço de pão molhado. Queridos, Judas decide abraçar a maldade, ele rejeita Cristo, ele é obstinado e ele recebe o sinal de honra. A honra de receber o pão molhado, a honra de estar à esquerda de Cristo, muito provavelmente. E aqui no versículo 27 nós vemos que ele recebe esse pedaço de pão, esse bocado, e imediatamente entra nele Satanás e Jesus diz, o que você tem que fazer, faz depressa. O que isso significa, queridos? Significa que Judas, ele despreza o caminho da vida, ele despreza o caminho da salvação, ele despreza o amor de Jesus Cristo sobre a vida dele. Ele estava sentado ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele podia abraçar Jesus Cristo naquele momento, queridos, como João abraçou o Mestre, como João reclinou a sua cabeça no peito, mas ele decide abraçar o caminho das trevas, ele se entrega à sua cobiça, porque ali ele estava prestes a vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele abraça um caminho de maldade e ele vai por esse caminho e rejeita o amor de Jesus Cristo, porque Jesus dá o pão molhado para ele. E ele podia dizer, Jesus, a honra maior da minha vida é ter você e eu quero você. Mas não, ele rejeita Jesus e agora, quando ele recebe esse pedaço de pão, ato contínuo, Judas ele é possuído por Satanás, ou seja, o diabo passa a exercer controle sobre a vida de Judas e Jesus ele já dá um comando, ou seja, Jesus ele é soberano sobre todas as coisas e ele diz, faz depressa o que você tem que fazer, a ação da traição ela vai precisar ser muito rápida, ser muito breve. E nos versículos 28 e 29, nós vemos que ninguém da mesa, obviamente, à exceção de João, entendeu o que Jesus tinha dito para Judas.
Eles estavam pensando que Judas estava provavelmente indo comprar alguma coisa para a festa, ou que Jesus tinha pedido para ele entregar algum valor aos pobres. Isso porque Judas era aquele que cuidava da bolsa, ou seja, ele cuidava daquilo que havia sido arrecadado pelo ministério de Jesus Cristo. Ou seja, à exceção de João, que ouviu aquela instrução de Jesus, todos os outros discípulos não compreenderam o que estava acontecendo. Eles estavam ouvindo Jesus mandar Judas fazer alguma coisa depressa e provavelmente eles pensaram que era alguma coisa para a festa, e aqui eu explico que não é para a festa da Páscoa, porque eles estavam celebrando a Páscoa, mas a festa que sucede à Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento, ela acontecia em sequência, logo após essa sexta-feira, que eles já haviam adentrado. Então, provavelmente os discípulos pensaram, deve ser alguma coisa que ele está comprando aqui antes que chegue o sábado e a gente não tenha condições melhores de comprar. Então, passou isso pela cabeça dos discípulos, ou passou também a hipótese de que Jesus tinha mandado ele dar alguma coisa aos pobres. Por quê? Porque era uma tradição judaica, na celebração da Páscoa, você dar ou ser generoso com pobres e oferecer algo. Então passou isso pela mente dos discípulos, mas em nenhum momento passou pela cabeça deles que Judas seria esse traidor. E no versículo 30, a palavra de Deus diz que Judas recebe o bocado e sai imediatamente para fazer o que ele já estava decidido a fazer, para abraçar a maldade, a iniquidade, as trevas, como ele já havia decidido realizar. E a palavra do Senhor diz que era noite. Essa expressão de João de noite não é só para nos dar um referencial temporal, para dizer, não, já estava escuro, era noite, não. Essa expressão de João, ela aponta também para as trevas espirituais que rondavam aquele ambiente. Nós já entendemos que Satanás, ele assume o controle da vida de Judas, e essa era a opressão que estava sobre a vida de Judas e também a angústia que estava afligindo Jesus. E queridos, eu quero concluir essa mensagem hoje dizendo: quem você vai abraçar? Quem você decide abraçar? Jesus está nos chamando para perto. Jesus, ele está nos amando todos os dias. Ele está nos ensinando todos os dias a sua lei, a sua verdade. Ele tem cuidado de nós a cada milésimo de segundo. Ele nos teceu no ventre das nossas mães. Ele nos conheceu quando nós éramos ainda substâncias informes. E eu quero perguntar para você, você tem abraçado Cristo? Você tem olhado para os céus e visto a grandeza, a glória dele? Você tem sido grato? Você tem amado o Senhor, abraçado a vida de Deus? Você tem amado a lei do Senhor? Ou você tem seguido um caminho de abraçar as trevas, de abraçar as suas tristezas, de se lançar e mergulhar nas suas emoções não curadas? Querido, nós precisamos hoje abraçar a Jesus Cristo, encontrar-nos com um caminho, com a verdade, com a vida. Nós podemos muitas vezes nos entregar a muitas coisas que não estão diante da vontade de Cristo. E hoje eu te pergunto, quem você decide abraçar? Talvez você seja alguém que está com carências emocionais, carências afetivas, e você fere a lei de Deus para abraçar as suas carências. Você faz como Judas, você rejeita Jesus Cristo e você abraça as suas emoções não saradas e segue um caminho de trevas e não de luz. E hoje eu quero te convidar a ser alguém que abraça o amor de Deus. Faça como João hoje. Se você estiver talvez entristecido, se você estiver com problemas na sua vida, se você estiver num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento de solidão, não vá por caminhos onde Jesus não está. Vá para Ele, abrace a Cristo, porque Ele está acessível para nós. Ele veio a esse mundo para fazer um caminho vivo e novo e nos dar acesso ao Pai. E hoje eu quero te pedir, ou melhor, eu quero te convocar para ser alguém que ama a Cristo de todo o coração, alma, mente e força. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem.
Muito obrigado por esse amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Porque assim como João, Pai, pôde repousar a sua cabeça no seu peito, e assim como o Filho está junto ao Pai, com o amor do Pai, nós também temos acesso a esse amor. E hoje eu peço, Deus, que os nossos corações eles se encham dessa verdade, para que nós não vivamos uma vida que rejeita o Teu cuidado e o Teu amor, que despreza aquilo que o Senhor manifesta sobre as nossas vidas, mas que nós sejamos hoje, Pai, encorajados a desfrutar desse amor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe.